Olá, vocês estão bem? Bom, eu estou bem. Hoje, o dia que a igreja celebra a honra de São José, eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões, alguns pensamentos acerca do que a gente vem vivendo, principalmente porque hoje, aqui, no dia 19 de março, nós estamos vivendo aqui em Curitiba o nosso pior momento da pandemia de coronavírus, né? Até agora, já faz um pouco mais de um ano que iniciou essa pandemia no mundo. E eu me lembro bem um dia em que foi, se não me engano, janeiro ou fevereiro do ano passado, que eu e a Cíntia levamos o nosso filho Benjamin para o médico. Era uma médica, e essa médica, em fevereiro do ano passado, atendeu o Benjamin, fez todos os procedimentos, era uma dor de garganta ou alguma coisa assim, eu não me lembro, e ela falou assim, olha só, em fevereiro, nós iremos viver, o mundo irá viver um tempo de crise e de pandemia. Esta pandemia que iniciou na China, e isso era fevereiro, a gente tinha alguma notícia a respeito da pandemia, mas não sabia o que ia acontecer, não sabia se iria chegar até o Brasil, né? Afinal de contas, a China é bem longe do Brasil, então quando se ouvia falar do coronavírus, não se imaginava o estrago que esse vírus iria fazer, e ela falou assim para nós, não tem o que fazer, tá? Esse vírus vai chegar no Brasil, ele vai causar um estrago, e vai ser difícil para todo mundo. E eu me lembro que eu saí daquele consultório assim, falando para a Cíntia, nossa, mas que médica exagerada, como assim coronavírus, como assim pandemia, né? Que exagero dessa médica falar de vírus, né? Tá tão longe esse negócio. E hoje, né, em março, nós vivemos aí o pior momento da pandemia. E quais as reflexões que eu quero trazer a respeito da pandemia do coronavírus, o dia de São José, e a fé, a importância da fé e de se viver a fé nesse momento tão terrível que nós estamos vivendo. O primeiro ponto é que a pandemia trouxe ao mundo a consciência latente de que todos nós iremos morrer. Muitos de nós perdemos entes queridos, muitos de nós perdemos amigos, perdemos pessoas conhecidas. E, embora nós saibamos que um dia nós iremos passar pela experiência da morte, o coronavírus antecipou na consciência, no imaginário da humanidade de que todos nós iremos viver, sim, essa experiência, que ela pode estar mais perto do que nós imaginamos. E eu falo para vocês uma coisa, eu comento com alguns amigos próximos de que já faz algum tempo em que eu penso na morte todo dia. Todo dia eu faço uma reflexão a respeito da morte. E por que, Rafa? Por que você faz? Você é um fatalista? Você fica pensando em morrer? Não é nada disso. Mas todo dia eu me pego pensando e me desprendo de mim, pensando que nós vamos passar pela experiência da vida eterna. Todos nós temos uma alma, um espírito, e todos nós vamos passar pela experiência da morte. Né? Não algo que seja feito, a não ser que nós sejamos surpreendidos com a vinda de Jesus antes da nossa morte, né? Mas, do contrário, nós viveremos essa experiência da morte. E por que é que eu penso nisso? Por que eu me ancoro nisso? Né? Eu faço disso uma âncora para o meu modelo de vida, né? Para pensar nos meus filhos, para pensar na minha família, na minha esposa, no meu trabalho, nas coisas que eu quero fazer. Porque quando a gente consegue enxergar a vida de cima, ou seja, o fato de que nós temos uma história, de que nós somos, de quem nós somos, né? Nós trazemos a nossa consciência de alguma maneira a refletir sobre como está sendo a nossa história. Né? Não as coisas que eu tenho, mas quem eu sou. Né? Quem é o Rafael? Quem quer ser o Rafael? Né? Se o Rafael fosse levado por Deus hoje, né? Qual é a história que o Rafael iria deixar? E faz algum tempo, como eu falei para vocês, eu venho refletindo a respeito disso, porque venho pensando a respeito da história que eu tenho construído. Né? E você aí que me assiste, talvez a oportunidade que Deus esteja nos dando nesse período pandêmico seja esse. Né? Nesse período quaresmal também. Seja esse, de pensar, de refletirmos. Né? Qual história nós estamos construindo? Primeiro ponto. Segundo ponto, né? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Será que nós nos demos conta de que Deus existe, de que nós precisamos de Deus agora, nesse momento em que o mundo clama por uma cura, né? O mundo clama por vacinas rápidas, o Brasil clama por vacinas rápidas? Será que só agora nós nos demos conta de que é importante
nós buscarmos a Deus, vivemos um relacionamento com Ele, de que Ele morreu por nós na cruz, de que Ele nos deu vida, de que Ele é sim vivo, de que Jesus Cristo é uma pessoa que está viva. Será que só agora nós nos demos conta de que é necessário para nós, né, que nos encontremos com Ele, porque a gente só vai se encontrar com a gente, com a nossa história, se a gente se encontrar com Ele. Não existe história de Rafael, não existe sonhos de Rafael, se não for diante da cruz do Calvário de Cristo. Porque é lá que eu me encontro. Se eu me encontro com Jesus, eu me encontro profundamente comigo, com a minha identidade, e eu consigo viver plenamente quem eu sou. Será que não está no momento da gente se interiorizar nessa quaresma, de novo, de igrejas fechadas, e de olhar para a cruz de Cristo, para o Calvário de Cristo, e de ver que é ali que eu me encontro diante daquela vida que vem após a minha morte, todo santo dia, não é só no coronavírus. Todo dia, se eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo que ali eu encontro vida e não morte. E que é com aquela vida que Cristo me deu que eu vou passar por essa vida. E vou me encontrar com Ele depois. Será que não está na hora da gente, de verdade, tatear mesmo esse sentimento de que, de fato, né, algo pode acontecer, de que, de fato, a gente pode ser surpreendido, né, pela passagem para a vida eterna? E outra coisa, igrejas fechadas, né? Lockdown, e nós temos aí prefeitos, tantas autoridades fechando igrejas, né? E as pessoas vêm e falam assim, mas Rafael, as igrejas têm que ser fechadas mesmo, afinal de contas, elas promovem um risco para as pessoas, né? E eu posso dizer aqui pela Igreja Católica, né, que é a igreja que eu frequento, não posso dizer por todas as igrejas, mas quando eu vou na Igreja Católica, e eu, pasme, desde o início dessa pandemia no ano passado, faltei, se não me engano, 2 vezes ou 3 vezes a Santa Missa. Do contrário, todo final de semana, pelo menos todo final de semana, né, se nós não vamos durante a semana, todo final de semana nós buscamos o Cristo Eucarístico, né? Se não é numa igreja aqui em Curitiba, a gente vai para outra cidade, mas a gente tem buscado a Jesus. Sabe por quê? Porque nesse momento é o momento que nós mais precisamos de Jesus. Esse momento que nós vemos é o momento que nós mais precisamos do Cristo. E talvez você fale assim, mas Rafael, né, é perigoso. E eu pergunto para você, você tem visto como é que estão os ônibus? Você tem ido ao mercado fazer compras? Quando eu vou até a igreja católica, né, e eu me sento num banco que tem um distanciamento de outro banco, né, e as pessoas ali estão tomando todos os cuidados, e eu vou até lá, e eu de novo interiorizo, reflito, rezo por aqueles que precisam, e mais do que isso, e o mais importante, comungo do Cristo vivo, que é o pão vivo ali descido do céu, presente naquela Santa Missa. Quando eu faço isso, eu consigo resistir a todo esse bombardeio de informações a respeito da pandemia, eu consigo rezar pelos meus, eu consigo entregá-los a Deus. Aí você fala assim, Rafael, mas e por que não pode ser fazer isso em casa? Né? Porque em casa eu não tenho pão vivo. Ah, mas você fala, não, claro, eu posso ir à Santa Missa. Tem pessoas que não podem. Ah, mas daí a missa de casa não vale? É lógico que vale. A igreja deu essa liberação em momentos pandêmicos, a igreja faz isso. Mas se você pode ir até a Santa Missa, se você pode buscar ao Cristo vivo, por que você não está fazendo isso no momento que você mais precisa? E mais, dentro de uma igreja eu me sinto muito mais seguro do que numa panificadora. Dentro de uma igreja existe muito mais segurança, existe muito mais segurança do que num mercado. Né? E esses dias um padre postou, se a religião e se a igreja não é um serviço essencial, então nós devemos fechar todas as igrejas logo depois que passe a pandemia. A igreja é um serviço, talvez não, eu tenho certeza. A igreja e o Cristo vivo, ele é o essencial nessa pandemia. É para ele que nós devemos voltar os olhos nessa pandemia. Mas muitos não se dão conta do que os governos estão fazendo, e eu diria que de maneira proposital para o enfraquecimento do povo de Deus. Né? E muitos estão se deixando levar por isso, achando que isso é só um momento. Né? E se você deixa o governo fechar a igreja agora, o governo vai fechar a igreja quando ele quiser. Né? Então, essas são as reflexões que eu faço a respeito dessa pandemia. Essas são as reflexões que eu faço a respeito desse momento. Né? Hoje, dia de São José, né, o nosso patrono da Igreja Católica, peça a São José. Se volte a São José.
em meio a tantos escândalos que nós vivemos, coincidentemente, nessa quaresma, envolvendo o CNBB, envolvendo sim a teologia da libertação, ainda que muitos esperneiem achando que não, né? Que nós clamemos ao nosso patriarca, São José, que interceda junto a Deus, junto ao seu filho Jesus, né? Se Jesus chorou a morte de Lázaro, quanto não deve ter chorado a morte de São José? Quão especial é São José, né? O nosso patrono. Então que nós possamos voltar os nossos olhos hoje a São José, voltar os nossos olhos a Deus e clamar a Deus pelo fim dessa pandemia, que possamos refletir a respeito da nossa alma, do nosso espírito e da nossa história, e que nós possamos buscar a igreja. Não aceitar ficar de braços cruzados no momento em que nós mais precisamos. Se você ainda não curte o meu canal no YouTube, não curte não, se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreva no meu canal no YouTube. Lá eu posto conteúdo a respeito de fé, de família e de desenvolvimento pessoal. O canal é Rafael de Aguiar, o link vai estar por algum lugar aqui nessa publicação. E eu te vejo do outro lado. Um abraço.